Oi, eu sou a Ana Streit, mãe, psicóloga, mestre em psicologia e saúde e apaixonada por entender como as nossas memórias podem influenciar a forma que a gente vive e se relaciona. Este é o Você Também Se Precisa, o nosso lembrete do quanto que é importante a gente estar lá por a gente mesmo. Hoje eu quero contar uma história que à primeira vista parece ser sobre vulnerabilidade, mas que é sobre muito mais do que isso. Eu sou fã da Brené Brown e de todo o trabalho dela com relação à disseminação da ideia de vulnerabilidade, da importância da vulnerabilidade como uma força de conexão, uma força de autoapropriação e de realmente uma vida com mais profundidade. Aprender a manejar a nossa vulnerabilidade pode sim ser um divisor de águas na nossa vida, uma vida com muito mais sentido, com muito mais conexão e verdade. Ela vai exigir que a gente se conecte com a nossa vulnerabilidade e que a gente saiba e consiga navegar entre as nossas profundidades e vulnerabilidades. Mas nesse episódio, eu quero que a gente olhe para o quanto que é ruim, desconfortável, dolorido entrar em contato com a nossa vulnerabilidade. E eu não tô falando aqui apenas desses momentos esquisitos, desconfortáveis, uma vulnerabilidade de, por exemplo, mandar uma mensagem falando não para algo que tu realmente quer dar um não, ou da vulnerabilidade de dizer o primeiro eu te amo, ou a vulnerabilidade da gente se deparar com algum limite nosso e realmente fazer valer aquele limite, se autorrespeitar de uma forma legítima, íntegra e digna. Eu tô falando aqui da vulnerabilidade, aquela que quase chega a doer. Aquela vulnerabilidade que nos coloca diante de uma sensação muito infantil, primitiva, antiga, como um bebê chorando sem parar, quase sentindo que vai desintegrar, precisando tanto de um outro, especialmente um adulto que nos ampare, que nos acolha, que cuide de nós, que nos proteja. Essa vulnerabilidade que eu quero te convidar a lembrar que existe nesses momentos de vulnerabilidade em que parece que tudo vai desabar, como se tu fosse assim muito pequenininho diante de desafios muito grandes, diante de perigos muito grandes, como se realmente tu fosse uma criança muito pequena no mundo de adultos, não aquele mundo de adultos admirável que tu quer te inserir, que tu quer estar lá usando aquelas roupas, usando o sapato grande da tua mãe ou aquele blazer grande do teu pai. Não, aquele mundo de adultos que é assustador, como aquela criança que se perdeu na praia, ou que foi esquecida na escola, ou que está perdida no shopping. Esse espaço de vulnerabilidade quase que selvagem, quase que primitivo, essa vulnerabilidade muito visceral. É dessa vulnerabilidade tão difícil de sentir que eu quero falar no episódio de hoje. E para me ajudar nas camadas de profundidade dessa conversa de hoje, eu vou compartilhar uma história. Dessa vez eu não vou contar o nome de quem mandou, porque essa pessoa pediu que fosse anônima a história, mas eu quero agradecer de todo o coração pelo compartilhamento e por essa pessoa já estar em contato com a sua vulnerabilidade de uma forma tão corajosa, que é de compartilhar algo tão profundo, tão importante aqui com a gente. A história começa assim: tem um esquema de vulnerabilidade muito forte. Aqui um parênteses. Esquemas são conexões que a gente faz quase que instantaneamente, automaticamente, com memórias da nossa vida. Então, algumas memórias muito importantes e frequentes de coisas que nos aconteceram numa intensidade ou numa frequência e duração importantes nos marcam de tal forma que, para que a gente possa se desenrolar pela vida e naquele momento lidar com o que faltou ou o que veio em excesso, a nossa mente cria esquemas. Esquemas são formas de a gente encarar a vida dali para frente, são como novas verdades que a gente ali, quando tá muito pequeno, quando criança e adolescente, cria para conseguir seguir, como se fosse um ponto final. Só que esse ponto final, ele nos acompanha ao longo da vida, são como esqueletinhos do nosso armário. Os esquemas, eles são diferentes das crenças. As crenças, todo mundo tem esquema e todo mundo tem crenças, mas as crenças, elas são desconstruíveis. Os esquemas não, por ter essa associação muito importante e significativa nas nossas memórias. Então é como se a gente tivesse que ir lá
e apagar, reconstruir as nossas memórias. Então, quando a gente vai falar no tratamento de esquemas, a gente aprender a lidar com os esquemas, a gente vai falar em ressignificado, a gente vai entender que aquele esquema ele vai nos acompanhar ao longo da vida, porque ele é auto-perpetuável, mas a forma que a gente olha para ele, a forma que a gente consegue ressignificar aquilo, inclusive ressignificar a nossa história, pode mudar tudo. Os esquemas não necessariamente vão nos dar uma vida muito horrível, sofrida, trabalhosa, com transtornos mentais, por exemplo. Mas os esquemas podem ser grandes limitadores da nossa vida. É como se a gente tivesse um teto do quanto que a nossa vida pode prosperar, pode ser boa, pode ser frutífera, como um limite, né? Como se a gente tivesse um limite invisível, que é o limite que o esquema nos dá. Isso num nível fora da nossa consciência, como se a gente não tivesse essa dimensão. E aqui vai entrar, por exemplo, a autossabotagem, aqui vai entrar as conformidades, a gente se conformando com alguma coisa que daqui a pouco a gente poderia, enfim, simplesmente botar pra lá e ter uma vida muito melhor. E vão entrar também as não permissões. Então é como se a gente tivesse diante de um banquete, mas a gente só sabe comer a entradinha, ou a gente só vai estar lá embaixo da mesa catando as migalhas. É como se a gente não se desse conta que a gente é digno daquele banquete todo. E aqui nessa história a gente tem o esquema de vulnerabilidade. A teoria da terapia do esquema mapeou os esquemas com nomes, então eles têm nomes e a gente consegue categorizar eles, né? Dentro da subjetividade da história de cada um, a gente consegue enxergar quais os esquemas mais prováveis para aquela pessoa, naquela história, naquela situação específica. E o esquema de vulnerabilidade, ele se chama esquema de vulnerabilidade ao dano e à doença. Então, o esquema de vulnerabilidade ele pode ser tanto relacionado a doenças quanto a catástrofes, por exemplo, um medo que uma enxurrada, uma enchente, uma coisa aconteça assim, um temporal, algo nesse sentido. O dano, né, uma perda, ele pode ser relacionado a questões de dinheiro, finanças, então o medo de perder todo o dinheiro, de perder tudo. É aquela pessoa que, por mais que tenha boas condições, tem uma vida boa, tem uma poupança ou tem investimentos, tem uma vida que tem lá a sua reserva financeira, mesmo assim ela fica com medo de perder tudo. Ela não consegue, por exemplo, trocar o emprego porque fica com medo de perder tudo de uma hora para outra, ficar na miséria, ficar muito pobre. E a outra faceta desse esquema de vulnerabilidade é a perda de controle. Então aqui vai entrar um medo de enlouquecer, um medo até de acessar os sentimentos, um medo de ficar com muita raiva e quebrar tudo, um medo de descontrole, como se a pessoa tivesse muito medo de perder o controle. Então tem uma coisa muito paradoxal nesse esquema aí, nas pessoas que lidam com a vulnerabilidade, que encaram a vulnerabilidade dessa forma, é que justamente o medo de perder o controle, um medo de ficar na miséria, um medo de sofrer, um medo de ter alguma coisa assim muito, muito ruim que aquela pessoa não vai conseguir lidar, justamente faz com que a pessoa se sinta menos segura, se sinta menos hábil em lidar com os problemas, com os desafios que possam acontecer, com os imprevistos da vida. Isso faz com que ela se sinta mais ansiosa, mais insegura e que ela encare mesmo a vulnerabilidade mais e mais à flor da pele. Se não for uma pessoa com evitação, né, por exemplo. Então, a pessoa tem medo de perder o controle e aí qualquer mínimo sinal de ansiedade já é um super sinal de alerta para ela. Só que o que acontece quando a gente fala da ansiedade, né, com relação ao foco e como a gente percebe a ansiedade no nosso corpo? Se a gente ficar hiper alerta e já começa, ai, meu coração tá disparado, eu tô muito ansiosa, o que tá acontecendo comigo? Eu não tô bem, eu tô muito mal, vai me dar um troço, vai me dar um troço. Isso vai aumentando o nervosismo, vai aumentando a ansiedade e isso pode nos levar a uma situação de mais vulnerabilidade ainda. Então tem realmente esse paradoxo com relação à forma que a gente percebe a vulnerabilidade. E o esquema, ele é como se fosse um óculos, né? Uma lente que a gente olha e é como se enquanto eu estiver enxergando as coisas sob esse viés, é como se não existisse outra verdade. E por mais que o esquema seja algo que vai estar sempre ali, faz parte da nossa história e vai ser uma questão ou não para nós,
tem um ponto importante que é um esquema ser como uma lâmpada. Então, por mais que eu tenha um esquema, por exemplo, de vulnerabilidade como o desse na história, ele não está sempre ativo. Então, não é sempre que eu estou com esse gatilho acionado. Então, tem situações que podem me despertar esse esquema, eu posso me sentir mais vulnerável, ou, por exemplo, ter mais medo de ter uma doença, e tem vezes que eu posso simplesmente não estar engatilhada com relação a isso, tem vezes que eu posso simplesmente lidar melhor, ou aquilo ali não ter uma conexão com a minha história de vida e as minhas memórias. Então é nessa complexidade que a gente vai falar aqui nessa história dela hoje, que tá muito especial. Ela vai dizer o seguinte, ó: essa semana percebi uma dissonância da minha sensação de perigo de falência. Vamos aqui, ó, esmiuçar essa frase que tá muito, muito maravilhosa. Então, ela percebeu uma dissonância. O que é uma dissonância? Ela não se viu misturada naquela sensação de falência. Ela conseguiu dissonar, ela conseguiu se separar. Então, a sensação de falência, por mais que ela saiba, é minha sensação de falência, porque ela já conhece, ela se viu distante, de certa forma, daquilo ali. É como se ela conseguisse ver o esquema ali, independente se ele tivesse acionado ou não, mas ela conseguiu ver e se separar dele. E isso é de um nível de autoconhecimento e mesmo de manejo da vulnerabilidade muito, muito grande. Fruto de muita terapia, provavelmente, muito autoconhecimento, muito trabalho em si mesma, né? E aí ela vai explicar a sensação de falência. Então, o que aconteceu? O pai dela faliu, provavelmente quando ela era criança ou adolescente, e hoje o pai depende muito dela. Então ela escreveu assim: o meu pai faliu e hoje depende de mim para tudo. Tenho muito medo de acontecer comigo. Então a vulnerabilidade ali rondando, né, como se fosse um fantasminha, como se fosse um vigilante, né? Ó, aconteceu com teu pai, pode acontecer contigo, fica ligada. E ela continua: e tenho muito medo de não dar conta de toda a situação. Tenho medo de faltar trabalho, tenho medo de não ter com quem contar também. E aqui ela fala desses medos, e se a gente for associar com esse esquema de vulnerabilidade, tudo isso vai ficar mais sensível e mais à flor da pele. O medo de faltar trabalho não é simplesmente um medo de se faltar trabalho vai ser muito ruim, ou vou ter que me reinventar, vai ser chato, vai ser um problema. Não, é como se faltar trabalho fosse ser a pior coisa do mundo. Ela não vai ter comida, ela vai passar fome, ela vai falir, nunca mais vai conseguir ter um tostão na carteira. É um medo catastrófico mesmo, né? Então é falência total, nunca mais vai depender da filha, vai depender uma coisa assim drástica. E o que aconteceu? Ela mesmo se dando conta que estava acionada essa sensação de falência, olha o que ela conseguiu viver, né? O que ela se deu conta. É como se eu estivesse enxergando mais a minha real situação. Também de não ser tão frágil e tão vítima da situação. Percebi privilégios e uma condição que não condiz com o que eu sinto. Isso aqui é muito importante, isso aqui é um mergulho nela mesma que a gente, por vezes, tem o privilégio de viver. É como se ela dissesse assim: eu tô me sentindo muito pequenininha, muito frágil, muito vítima, muito coitadinha, por favor, alguém venha me resgatar. E ela para e ao mesmo tempo olha a vida dela e olha os privilégios e olha os recursos e olha talvez as forças dela e as possibilidades da vida, e consegue até talvez olhar para um viés mais otimista, ou consegue se separar dessa sensação. Então ela, mesmo que se sinta ainda insegura, frágil, vulnerável, ela consegue enxergar como se fosse assim uma luz no fim do túnel que ela não sente. Ela ainda nesse momento não se sentiu, pela história dela, ainda não se sentiu naquele momento ali segura e competente e eu vou dar conta e autossuficiente, mas ela conseguiu não mergulhar no buraco do sentimento, daquela sensação de falência do esquema tão conhecida por ela. Ela continua, né? Foi estranho, racionalmente não entrava antes na minha cabeça. Foi uma sensação estranha e boa. Não posso dizer que não me ativarei outras vezes, mas foi a primeira vez que tive essa sensação estranha de segurança e de não ser vítima de tudo. Então é como se ela tivesse aqui sentido o gostinho, o início de um ressignificado. Então, primeiro essa dissonância, e eu desejo de todo o coração que
tu possa sentir logo mais a apropriação da vida boa que tu tem, do trabalho que tu tem e da tua força, porque a gente sabe que um antídoto importante para a sensação de vulnerabilidade é a autoeficácia. Não é o pensamento otimista e real de que vai dar tudo certo, não é nesse sentido, mas é no sentido de mesmo se eu perder o meu trabalho, mesmo se eu fracassar nesse projeto, mesmo se eu perder o meu emprego, eu me reinvento. Mesmo se eu ficar doente, for internada, passar muito mal, eu dou a volta por cima. Eu me curo, eu me resolvo, eu dou conta. Mesmo que a gente vá, assim, lidar com momentos de vulnerabilidade, mesmo que tem coisas que são irreversíveis, por exemplo, mas é ter essa sensação de autoeficácia, essa sensação de força. E eu achei muito simbólico ela falar, né, que ela teve o começo dessa diferenciação da sensação de falência e eu olhando a história dela sem estar mergulhada, né, porque não é a minha história, então é muito fácil para eu fazer esse exercício, mas de olhar o quanto que ela tem de força e de ser ela que banca o pai dela, ela que sustenta o pai dela. Olha quanto de trabalho, de prosperidade que ela deve ter na vida, de resiliência, de força. E muitas vezes o esquema impede a gente de enxergar esse lado das competências e das habilidades. E é importante dizer que a autoeficácia, a autoconfiança, a sensação de segurança, ela não é constante como algo garantido. A sensação de segurança, a autoeficácia, mesmo a autoconfiança, elas são construídas, são consolidadas ao longo do tempo, mas mesmo assim, eventualmente, a gente vai ter momentos de vulnerabilidade, porque a vida acontece e faz o papel dela de mexer, embaralhar as cartas do jogo. Então, a vulnerabilidade, ela é esse desafio mesmo que a gente tem para lidar. Quero reforçar aqui que não é agradável e que conseguir encarar esses monstrinhos internos, conseguir às vezes só aguentar, tolerar um momento de vulnerabilidade, às vezes pode ser o divisor de águas para um momento de mais força, de mais coragem e de a gente olhar para trás e pensar assim, mesmo eu vulnerável, eu dei conta, mesmo eu vulnerável, mesmo eu me sentindo a flor da pele, me sentindo muito pequenininha, muito frágil, eu consegui sobreviver aquilo ali, aquela máxima, né? Eu sobrevivi aos meus piores dias. Então, que a gente possa carregar essa sensação com a gente de força, de autoeficácia e de competência, uma competência que não é cega, justamente por ela ser humana, é que ela é uma competência tão especial e que é tão poética, tão bonita. E com essa história tão especial de ressignificado, de construção e de persistência, que a gente chega ao fim a mais um episódio do Você Também Se Precisa, o nosso lembrete de estarmos aqui por nós mesmos, pela nossa história e por tudo que a gente deseja construir na nossa vida, não só no amanhã, no depois, mas no hoje, nos momentos pequenos e nas insignificâncias. Um super abraço e até o nosso próximo encontro.